Como é que os resultados eleitorais em França podem afetar diretamente a vida dos africanos, tanto na África como na Europa? Para aqui me lembrar que Emmanuel Macron queria testar se de facto os franceses queriam ser governados pela direita ou não, razão pela qual destituiu o Parlamento no fim das eleições europeias. E hoje o que nós vimos foi que realmente está provado. Está provado que os franceses querem ser governados pela direita, quer dizer, estão divididos, ok? Vemos aqui o partido de Marine Le Pen com os 33% dos votos. Depois vemos aqui a New Popular Front com 27% dos votos e, por último, o Assemblée de Emmanuel Macron com 20% dos votos. Vale dizer que a extrema-direita não ganhou com a maioria absoluta, razão pela qual haverá segundo turno, segunda volta, muito bom, democracia na Europa. E vale aqui dizer já, aqui em rodapés, que a democracia surgiu em França. A democracia é fruto do socialismo. O socialismo surgiu em França. Mas isso aqui é uma aula de história, fica para depois. Vamos aqui focar no que mais interessa. Como é que realmente estes resultados vão afetar a política africana, como é que vão afetar os africanos na África e na Europa? Mas antes, quero te pedir, por favor, faz o like neste vídeo, se inscreva no canal, ativa as suas notificações, partilha esse vídeo aqui para mais cidadãos do bem, mais cérebros como tu, também possam ter acesso a esta matéria que é importantíssima para todos nós, até porque todos nós, em África ou na Europa, dependemos muito também das decisões políticas para podermos crescer ou não. Muito mais para aqueles que estão dispostos a experimentar novos ventos na Europa. Ponto. Primeiro vale dizer que a primeira afetação será da política interna francesa, ok? Geral, a senhora Marine Le Pen claramente vencendo as eleições na segunda volta, pode não vencer também com a maioria, mas vai vencer sem dúvida alguma. Vencendo, poderá claramente focar-se muito mais nos assuntos internos franceses do que externos. Ou seja, poderá dar mais atenção aos franceses do que na política externa. Porque a ideia aqui é recuperar a hegemonia francesa lá dentro. Porque nós vemos em França que as cidades estão a ser desabitadas pelos nacionais e sendo habitadas pelos nacionais. É aqui onde vai entrar o tema da imigração. Mas antes de chegar na imigração, vamos também falarmos dos temas urgentes como as guerras na Ucrânia e a guerra no Médio Oriente. Vale dizer que a França tem marcado muita presença do ponto de vista da intermissão, não é? No apoio à Ucrânia. Israel não digo tanto, mas a Ucrânia sim. Okay? Claramente, também aqui vai reduzir o apoio da França em relação aos conflitos, ao conflito na Ucrânia. Por quê? Porque este é um conflito que também vai desviando verbas francesas, atenção francesa, ok? O que tem claramente criado descontentamento dentro da França. Também insegurança, porque quanto mais se apoia a Ucrânia, mais a Rússia olha para a França como sendo um alvo. Mas os franceses sentem-se inseguros e com isso não votam em Macron. Por isso espera-se que a senhora mantenha-se muito mais calada em relação aos conflitos, tanto de Israel e na Ucrânia, como também aos problemas africanos. Ponto. Como é que esta situação agora, como é que a extrema-direita vai impactar a vida dos africanos em França e fora da França? Claramente poderá existir menos intromissão da França nos assuntos internos africanos, ok? O que poderá haver aqui um certo aliviar da África poder caminhar por si própria, porque a África é isso que precisa. A África precisa de caminhar por si própria e quanto menos intromissão, quanto menos negócios fizer com o resto do mundo, mais ela poderá organizar-se, ok? Até quanto mais ela for abandonada, mais ela poderá organizar, porque ali ela vai olhar para si própria e dizer assim, calma aí, não há negócios com a França, não há negócios com a América, como é que eu vou sobreviver? Claramente vai olhar para si própria e vai ser muito bom para a África. De vista interno, africanos que estão em França, ou seja, o tema da imigração, como é que vai acontecer? Claro, cada país, eu acho que ela também vai revogar algumas leis migratórias, atenção, muito mais inclusive em relação aos apoios sociais, é aqui onde eu quero tocar. Os apoios sociais são uma ferramenta de inclusão social, são muito boas, okay? Para países que têm índices de pobreza maiores, mas os apoios sociais prejudicam-nos bastante também, matam a nossa ambição, criam mais pobres porque criam dependência, ok? Quando o Estado te dá a alimentação, a casa, o transporte, tudo mais, tu vais trabalhando menos horas. Porque está provado que o dinheiro, a riqueza é fruto do trabalho,
quanto mais horas trabalhas, quanto mais produzes, quanto mais te ocupas na produção, mais dinheiro ganha. Portanto, quanto mais tu tens dependência, quanto mais tens apoios sociais, menos vais trabalhar, porque vais contando sempre com o apoio do Estado. E tem mais, muitos dificilmente poderão ter casas próprias, carro próprio, porque vão beneficiar de uma casa do Estado e que se amanhã mudaste de governo, tu, se calhar já estás aos 60 anos, 70 anos e ficas sem onde habitar. Ou seja, os apoios sociais são muito bons para aqueles que têm objetivos de curto prazo. Daqui a 2 anos preciso fazer isso e aquilo. Esses apoios ajudam-nos bastante, mas quem quer viver do apoio social é muito perigoso porque está a obrigar-se a viver no limiar da pobreza e na dependência. Ok? Exemplo local, se essa senhora aqui começar a cortar alguns apoios sociais, os africanos na França que não sintam-se tristes, mas sim olham isso como sendo um combustível, um boost a poder crescer do ponto de vista econômico e não só, porque a dependência é perigosa, tanto pelo governo como para alguém, porque os governos são rotativos, hoje está aqui Macron, amanhã já vai entrar claramente um outro partido que poderá beliscar aquelas pessoas que vivem durante muitos anos na dependência, e porque também a dependência cria calos, você fica habituado a receber sem trabalhar, e quando te tiram isso, tu já não sabes como voltar para o mercado de trabalho, que poderá dificultar ou que poderá também manter muitos africanos na França em níveis de pobreza como tem estado. Ou seja, o que nós queremos é que africanos lá onde estejam possam criar riqueza para não só as suas famílias, como também para poderem colocar famílias negras na França em outros níveis econômicos e famílias negras em África, porque muitos dos imigrantes africanos em França têm famílias em África, e uma das formas de poder ajudar as famílias que estão nos países de origem é tu também, você lá onde quer que tu estejas, em Portugal, em França, na Alemanha, e trabalhares mais e assim poderes não só granjear-te a ti próprio, como também os teus familiares que estão nos países de origem. Ponto, em relação às limitações fronteiriças, vistos, dificuldades não só, os africanos, os imigrantes devem sim estar preocupados sempre com a legalização, ok? Não aceite viver na ilegalidade, ok? Podes viver na ilegalidade durante 6 meses, 1 ano, mas não aceites viver nessa condição, ok? Porque a legalidade prejudica-te a ti próprio, mais a ti próprio do que aos outros. O que está acontecendo agora, por exemplo, em UK, onde a UK está a enviar, imigrantes ilegais por Ruanda. Tu já estás em UK, se calhar durante 10 anos, 5 anos, nunca te legalizaste porque achas que é difícil, e agora chega um governo que te manda de volta para um país que nem sequer conheces, por Ruanda. Logo, a lição é a seguinte: africano, onde quer que tu estejas, chegaste ilegal, o teu foco tem que ser legalizar-se, ok? Porque viver ilegal é mais prejudicial para ti próprio, e porque és tu que perdes mais oportunidades de trabalho, de formação, de inserção e não só. Assim como também, caso amanhã queiras mais benefícios naquele país, se estás ilegal, ficas logo excluído. Logo, a chegada da extrema-direita em França não pode beliscar, amedrontar africanos, muito pelo contrário, dizer, epá, ainda bem, vamos ver agora novos ventos. Se calhar essa senhora aqui veio para colocar em posições muito mais de trabalho do que em posições muito mais de repouso. Em suma, não deve haver medo, muito pelo contrário, e por favor, se gostas do meu trabalho e gostavas de estar mais próximo de mim e receber todos os dias uma lista dos principais acontecimentos do mundo, comentário dos assuntos mais importantes, influenciar os temas a serem debatidos aqui no canal do YouTube, receber descontos nos meus livros, cursos, em todos os meus serviços, na Cérebros Editora, e também reunir comigo uma vez por mês para discutirmos o país, o continente, a sociedade, negócios, pessoal, todos muitos temas. Se gostavas de fazer parte da Cérebros Comunidade, por favor, clica no primeiro link que eu falarei contigo pessoalmente sobre a forma de pagamento. Não só, é apenas 1000 kwanzas mês ou 3 euros mês. Faz o like, subscreva, deixa aqui em comentários a tua opinião em relação a esse tópico, que eu terei muito prazer em ler, porque também, claramente, aprendo muito com os teus comentários. Até já, família!